Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma criatura que parece ter saído de um filme de fantasia, mas que era bem real. Uma das maiores tartarugas que já pisaram, ou melhor, nadaram, na Terra. O nome dela? Stupendemis geographicus. E para começar, vamos logo para o número que deixa todo mundo de queixo caído, o peso dela. A estimativa é de 1.145 quilos. Isso é mais de 1 tonelada. Pensa num carro popular, agora tira as rodas, o metal e coloca um casco no lugar. Era basicamente isso. E visualmente, a coisa fica ainda mais maluca. O casco, sozinho, podia passar de 2,5 metros de comprimento. Olha só essa comparação com uma pessoa. A Stupendemis não era apenas grande, era um colosso. Tá, mas o que essa escala toda significa na prática? Vamos tentar colocar isso em perspectiva para entender de verdade o tamanho do bicho. Pega, por exemplo, a maior tartaruga que existe hoje, a tartaruga de couro. Já é um animalzão, impressionante. Pois bem, a Stupendemis era simplesmente o dobro do tamanho dela. Agora, se a gente comparar com o parente vivo mais próximo, a tartaruga cabeçuda da Amazonas, a diferença é bizarra. Ela era quase 100 vezes maior. 100 vezes! Um verdadeiro titã, não tem outra palavra. Mas como é que a gente sabe de tudo isso? A resposta não é mágica. É um trabalho de detetive, sabe? Uma investigação paleontológica que levou décadas para chegar nessas conclusões. Essa história começa lá em 1976, quando descreveram a Stupendemis pela primeira vez. Só que foi com base em pedacinhos, sabe? O quebra-cabeça estava longe de ser montado. Aí, a partir de 94, a coisa começou a mudar. E o grande boom mesmo veio em 2020, quando os cientistas acharam fósseis muito mais completos. E isso, nossa, mudou o jogo completamente. E olha só, a investigação partiu disso aqui. Não era um esqueleto bonitinho, completo. Eram centenas de fragmentos de um único fóssil. Um quebra-cabeça, literalmente, só que de ossos com milhões de anos. Imagina a paciência para montar um negócio desses. E depois de todo esse trabalho minucioso, voa lá. Tá aí o resultado. Aqueles cacos todos se transformam nisso, a imagem completa do animal. É incrível, né? É exatamente assim que a ciência funciona, transformando pedaços de um mundo perdido em conhecimento de verdade. Mas a história não para no tamanho. Na verdade, uma das revelações mais incríveis sobre Stupendemis estava escondida nos próprios fósseis e não tinha nada a ver com o peso dela. Porque, olha que curioso, os cientistas perceberam que nem toda carapaça era igual. Umas tinham esses chifres gigantes na frente, outras não. A pergunta que ficou no ar foi, por quê? Qual era a desce do chifre? E a resposta apareceu quando eles colocaram os fósseis lado a lado. De um lado, uma carapaça mais lisa, arredondada. Do outro, uma com esse par de chifres enormes apontando para frente. Uma diferença tão grande, tão na cara, que só podia significar algo fundamental sobre a biologia desse animal. E a hipótese é genial. Os chifres eram uma característica só dos machos. Um caso clássico de dimorfismo sexual. E não era enfeite não, eram armas. Armas para lutar contra outros machos, provavelmente por território ou por parceiras. E a prova disso, encontraram uma cicatriz bem funda em um dos chifres fossilizados. Uma marca de briga que ficou registrada para sempre. E essa imagem aqui dá vida a tudo isso. Olha que demais! O macho com seus chifres de guerra servindo de arma e proteção e a fêmea com o casco mais liso, uma família de titãs nadando junta milhões de anos atrás. É como se a gente pudesse espiar esse mundo perdido por um instante. Só que a Stupendemis não estava sozinha nesse gigantismo todo. O mundo em que ela vivia era perigoso e lotado de outras criaturas colossais. O lar dela era esse lugar aqui. O chamado Sistema Pebas. Tenta imaginar, um sistema de pântanos e lagos de água doce gigantesco, cobrindo uma parte enorme da América do Sul na era do Mioceno. Um paraíso aquático cheio de recursos. Era o cenário perfeito para a evolução de gigantes. E quando eu digo gigantes, não estou brincando. Os vizinhos da Stupendemis incluíam o Purosaurus, um jacaré com mais de 10 metros de comprimento. 10 metros! E tinha também roedores do tamanho de um touro. Nesse lugar, ser gigante parecia ser a regra, não a exceção. E claro, num mundo desses, a vida não era nada fácil. A prova está aqui, nesse fóssil. Se olhar bem de perto, dá para ver uma marca de mordida e um osso perfurado. Isso é a cena de um crime, um ataque brutal que ficou congelado no tempo.
E os cientistas têm o suspeito principal. A própria pesquisa confirma que essas marcas batem com o ataque de um jacaré gigante, muito provavelmente o vizinho temível dela, o Purosaurus. Ou seja, nem mesmo um casco do tamanho de um carro era garantia total de segurança. Aí fica a pergunta, né? Se esse mundo era tão grandioso, para onde ele foi? Por que as Tupendemes e seus vizinhos gigantes desapareceram? A resposta, surpreendentemente, está nas montanhas. Tudo começou a mudar há uns 12 milhões e meio de anos. A Cordilheira dos Andes começou a subir. E quando uma cordilheira sobe, ela muda tudo. O curso dos rios, o clima. Essa mudança monumental foi o começo do fim para o sistema Pebas. Aquele paraíso aquático começou a secar. E sem a água, sem seu lar, não tinha como. A Stupendimes e os outros gigantes foram, pouco a pouco, sumindo do mapa. Por isso é tão importante entender o que foi o sistema Pebas. Não era só um lugar, era o motor que fazia todo aquele mundo de gigantes funcionar. Era ele que fornecia o combustível, o espaço, os recursos. E na hora que esse motor parou, o mundo dos titãs simplesmente desabou. Então, no fim das contas, a Stupendemes é muito mais que só uma tartaruga gigante. Ele é uma janela para um ecossistema perdido, um mundo que parece de outro planeta, onde as regras do tamanho eram totalmente diferentes. Ela não era uma aberração, era um reflexo do seu mundo. Isso tudo deixa a gente pensando, se existia uma tartaruga do tamanho de um carro, o que mais será que está escondido por aí, debaixo das rochas da América do Sul, esperando para reescrever o que a gente sabe sobre o passado da vida na Terra? A busca, essa com certeza continua.